Era meu aniversário, mas nada naquela manhã fazia parecer que o dia teria algo de especial. A espuma escorria entre meus dedos enquanto eu esfregava o chão áspero da ala principal da alcateia Sombras de Lunares. Estava de joelhos, com o cabelo preso num coque frouxo que insistia em se desfazer. Ao meu lado, Vessa bufava, suada, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ela murmurou, torcendo o pano pela terceira vez. Quanto mais a gente esfrega, mais esse chão parece rir da nossa cara. Eu só sorri de canto, não respondi. Estava focada numa mancha escura perto da escadaria de pedra. Precisávamos terminar logo. À noite haveria a cerimônia, e mesmo que fôssemos ômegas, queríamos estar lá. O silêncio foi quebrado por risadas agudas e passos de salto ecoando pelo corredor. Vessa e eu nos entreolhamos, já prevendo o desastre. Não era a primeira vez que alguém passava por ali com um desprezo, mas aquelas três eram diferentes. A primeira a surgir foi Maelis. O vestido justo moldava o corpo dela como se tivesse sido desenhado sobre a pele. Ao lado dela vinham Serim, de cabelos vermelhos, e Nira, com um olhar de desdém que parecia permanente. Maelis carou diante de nós e soltou um sorriso venenoso. Olhem só as cadelinhas da limpeza. Vessa se enrijeceu. Eu mantive os olhos no pano. Não valia a pena provocar. Como ômegas, sabíamos que qualquer reação seria punida. Serim riu alto, apontando o balde. É só isso que vocês sabem fazer, né? Limpar o chão que os verdadeiros lobos pisam. Nira completou com uma risada falsa. Pobres dos que forem destinados a vocês. A Deus às vezes tem um senso de humor cruel. Maelis então chutou o balde, espalhando água suja por todo o chão recém-limpo. Ops, foi sem querer, disse, sorrindo como uma víbora. Se quiserem ir ao baile, melhor se esforçarem mais. As três se viraram, ainda rindo. Mas Vessa, com a mandíbula tensa, não se conteve. Murmurou baixo. Um dia essas três vão cair. Ninguém fica no topo para sempre. Vessa! Tentei repreendê-la, mas era tarde. Maelis parou, girou nos calcanhares e avançou, agarrando os cabelos de Vessa com brutalidade. Ela gritou, tentando se soltar, mas Maelis era mais forte. Corri até elas e segurei o braço de Maelis com força. Solta ela! O toque foi como uma faísca. A pele de Maelis reagiu, deixando uma marca avermelhada. Ela arregalou os olhos, surpresa, e soltou Vessa. Mas logo veio a fúria. Sua ômega nojenta, rosnou e me acertou um tapa com toda a força. Caí de joelhos, a bochecha ardendo, mas não foi a dor física que me abalou. Foi o que senti logo depois. O dom que escondia desde sempre explodiu. Um turbilhão de emoções invadiu minha mente. Raiva, crueldade e, por baixo de tudo, inveja. Uma inveja quente, pulsante, corroída. Inveja de mim. Eu, uma ômega sem nada, sem ninguém. Por que ela, a mais forte, a mais bonita, a preferida do alfa, sentiria inveja de mim? Ela cuspiu. Você não serve nem para limpar as patas de um lobo. Nunca deveria ter nascido. Vessa correu até mim, se agachou ao meu lado. Elira, você tá bem? Assenti, mesmo sentindo o gosto metálico do sangue na boca. Só queria entender por que ela é assim com a gente, sussurrei. Mais pra mim do que pra ela. A gente só tá limpando. Vessa me ajudou a levantar. Ela é só uma vadia frustrada. Passou procurando alguém para despejar aquele veneno. Voltamos a esfregar o chão, agora sujo não só de sabão, mas também de humilhação. Nenhuma disse mais uma palavra. O som dos panos deslizando no piso era o único que preenchia o espaço. E enquanto a espuma se acumulava novamente ao redor do balde tombado, eu sentia que, de algum modo, aquela seria a última vez que limparia aquele chão, porque a noite mais importante da minha vida sequer havia começado. Nada conseguiria apagar o brilho daquela noite. Vessa e eu estávamos no quarto que dividíamos com outras ômegas.
Era apertado, abafado, mas naquela noite parecia mágico. Havíamos costurado nossos próprios vestidos. Meses de trabalho para finalmente usá-los. O dela era azul claro, com a costura um pouco torta, mas o sorriso que ela carregava fazia qualquer imperfeição desaparecer. O meu era branco como o luar, preso por uma fita prateada na cintura. Simples, mas bonito. Vessa colheu uma flor no campo e prendeu no meu cabelo. Ela disse que eu estava linda, e pela primeira vez eu acreditei. Seguimos juntas até a clareira sagrada. O som das folhas secas sob nossos pés era a única trilha sonora. Os saltos emprestados de outras ômegas que já tiveram sua noite nos davam a sensação de pertencimento. A clareira estava tomada por tochas, velas, flores e fitas brancas pendendo dos galhos altos. O cheiro de ervas e incenso pairava no ar misturado com a expectativa de todos os lobos reunidos. A música humana tocava baixinho nas caixas de som espalhadas pelo espaço. Escutávamos poucas músicas dos humanos, mesmo tendo acesso a algumas tecnologias deles. As lobas dançavam com vestidos brilhantes, maquiagens impecáveis. E mesmo com nossas roupas simples, não nos sentimos apagadas. Pela primeira vez, parecia que fazíamos parte de algo maior. Nos juntamos ao círculo de jovens que aguardavam a bênção. O fogo da grande fogueira crepitava alto, iluminando os rostos ansiosos. Quando o som do chifre cerimonial cortou o ar, todos se silenciaram. A anciã surgiu envolta em um manto negro com fios de prata, carregando uma tigela de água sagrada. Era a druida da alcateia, Lilian. Seu olhar parecia atravessar a pele e enxergar a alma. Ela ergueu os braços e invocou a deusa da lua. Todos repetiram a prece. E então, ela começou a abençoar os jovens, tocando suas testas com os dedos molhados, desenhando uma lua crescente. Cada toque liberava uma cintilação azulada no ar. Naquele momento, não havia ômegas, betas ou alfas. Éramos todos iguais. Fechei os olhos quando senti os dedos enrugados tocarem minha pele. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. E então, veio o cheiro. Canela e alecrim. Forte, quente, familiar. Abri os olhos arfando. Meu corpo reagiu antes da mente entender. As pernas se moveram por conta própria, guiadas por aquele aroma que falava direto à alma. Vessa me chamou, mas eu não ouvi. A multidão se abriu como se o destino empurrasse todos para o lado. E ali, no centro da clareira, estava ele. Thorin, o Alfa. Imponente, com os cabelos escuros penteados para trás, os olhos dourados como brasas. A camisa preta colava o corpo musculoso e sua presença puxava tudo ao redor como um furacão. O mundo parou. Meu coração martelava no peito, as mãos suavam, os joelhos ameaçavam ceder. Mas havia algo mais forte que o medo. Era reconhecimento, o vínculo das almas destinadas. Dei um passo, depois outro. Ele virou lentamente, atraído pelo mesmo cheiro. Nossos olhos se encontraram, e naquele instante eu soube. Era ele, meu companheiro, o escolhido pela deusa. Sorri, com lágrimas contidas. Eu não era forte, nem nobre, nem respeitada, mas mesmo assim, a deusa me havia escolhido. Eu seria a companheira do Alfa, eu seria a nova Luna. Mas o que veio depois não foi aceitação, foi rejeição. Thorin franziu a testa, como se não compreendesse. A tensão entre nós era palpável. O vínculo começava a se formar e a clareira inteira parecia conter o fôlego. Ele deu um passo atrás. O cheiro o envolvia, queimava, marcava cada célula do seu corpo, mas ele se recusava a aceitar. Um riso sem humor surgiu em seus lábios, e então ele me olhou como se eu fosse uma piada. Disse que aquilo era um erro, uma piada de mau gosto. Tentei me aproximar, explicar que eu também senti, que era real, mas ele me mandou calar a boca, gritou, e todos ao redor se viraram chocados. A anciã interrompeu a bênção. Vessa cobriu a boca, horrorizada. Thorin se aproximou, os olhos cravados em mim com desprezo.
Disse que ela era fraca, insignificante, que jamais poderia ser sua aluna, que a deusa jamais o condenaria à vergonha dessas. Uma ômega como companheira? O vínculo estava ali, pulsando, e ele tentava cortá-lo como se fosse uma corrente podre. Foi então que ele declarou: eu, Thorin, alfa da Alcateia Sombra de Lunares, a rejeito como minha companheira. Thorin me encarava como se eu fosse um erro. Disse que eu havia falsificado o vínculo, que usei magia, que era uma ameaça à linhagem dele. Falou da mãe, da dor, da fraqueza, e então me agarrou com força, dizendo que eu não era digna nem de gerar seus filhos. A dor não vinha só da força com que ele me segurava, vinha da alma, do rompimento brutal do vínculo que ainda pulsava em mim. Ele exigiu que eu aceitasse a rejeição, e eu não tive outra escolha. A voz de comando dele me esmagava por dentro. Curvada no chão, chorando, eu disse as palavras que me destruíram. Eu aceito sua rejeição. Thorin se virou com desprezo e ordenou que os guardas me levassem, que me marcassem como rejeitada, que me castigassem, que me usassem, que me descartassem. Vessa gritou, tentou me defender, mas foi silenciada com um tapa cruel. 2 guardas me ergueram como se eu fosse um fardo. Implorei que não me machucassem, mas eles sorriram. Disseram que a noite estava só começando. Thorin não hesitou, não piscou, não sentiu pena. Mas por dentro, o cheiro de rosas e hortelã ainda o queimava. Como uma lembrança viva, como o perfume da mulher que morreu por ele, como o perfume da mãe. Fui arrastada até o calabouço, um lugar onde nem a luz da deusa alcançava. O cheiro era de morte, ferrugem e desespero. Fui jogada contra a parede, o sangue escorreu pelo meu rosto. Eles riram, me tocaram, me feriram, rasgaram minhas roupas, me marcaram com ferro em brasa. A dor foi indescritível. O grito que saiu de mim ecoou como um lamento esquecido. Depois vieram os chutes, os tapas, as mordidas. Meu corpo virou território, meu espírito um espectador distante. Quando tudo parecia ter acabado, me jogaram numa carroça. Ninguém me defendeu, ninguém ousou enfrentar Thorin. Fui levada para além da fronteira, jogada como lixo na terra dos renegados. Um dos soldados cuspiu em mim, disse que eu devia torcer para morrer rápido. A carroça partiu e eu fiquei ali, sozinha, rasgada, marcada, humilhada. Olhei para o céu. A lua estava escondida, como se até ela tivesse vergonha de mim. Pedi a deusa que me levasse, que me desse paz, mas o que veio foi o som de rosnados, lobos, renegados. Eu sequer conseguia pensar diante de tanta dor, mas o instinto me fez rastejar, mesmo sem forças. Sangrando, tremendo, me arrastei até uma abertura entre raízes. Eu podia escutar os sons dos passos vindo atrás de mim, estavam muito perto. E então, escondida entre as raízes, uma entrada, pequena, que ao entrar se transformava em uma caverna escura, iluminada apenas pela claridade que vinha de fora. Ao tentar tatear a entrada, despenquei para dentro por uma descida pequena e íngreme. E ali, no escuro, rezei de novo para que eles não me encontrassem. Mas a deusa não me ouvia. Eles me encontraram. Eu podia escutar as patas raspando a entrada, tentando fazê-la ficar maior para que eles conseguissem entrar. A passagem pequena não deixava que eles entrassem. Sabia que logo conseguiriam o seu intento. Percebi algumas pedras rolando e um barulho. Sabia que era meu fim. O primeiro lobo saltou dentro da caverna, rosnando. Eu não tinha mais voz, nem força, só medo. Fechei os olhos e esperei que a morte fosse menos cruel que os vivos. Apertei os olhos com força, tentando me agarrar a qualquer lembrança boa. Os passos se aproximavam, prendi a respiração e esperei. Por favor, deusa, se este é meu fim, que pelo menos seja rápido. Mas, em vez da morte, algo despertou. Ao mesmo tempo em que eu passava por todo o tormento, daquele momento, ali, no fundo da caverna onde nem a luz ousava tocar, uma criatura adormecida há séculos abriu os olhos. Correntes grossas envolviam seus pulsos e tornozelos, marcadas com runas prateadas. Ele não sonhava, não sentia, apenas existia no vazio.
até ouvir minha voz. A súplica que escapou dos meus lábios atravessou a escuridão e chegou até ele. E então, outra voz, antiga, poderosa, ecoou dentro dele. Está na hora, filho da lua. O mundo precisa do Alfa Supremo. Acorde, Rael. O chão tremeu, as correntes estremeceram, as runas brilharam uma última vez antes de se desfazerem em pó. Rael abriu os olhos, vermelhos como brasas. Respirou fundo, como se voltasse à vida. E sentiu sangue, medo, desespero e algo mais. A minha dor. Ele rugiu, um som tão profundo e selvagem que rachou as pedras da caverna. Com um puxão, quebrou as correntes e correu. Era imenso, selvagem, o pelo negro coberto de umidade. As patas golpeavam o chão com fúria. E então, ele me viu, caída, ensanguentada, nua, machucada de formas que nem ele compreendia. Mas eu não estava sozinha. 3 lobos menores rosnavam diante de mim, prontos para atacar. Rael os encarou e disse apenas uma palavra: Minha. Eles hesitaram, mas era tarde. Rael avançou como uma tempestade. O primeiro foi esmagado com uma só mão. O segundo lançado contra a parede com os ossos estalando. O terceiro tentou se render, mas Rael não teve piedade. Rasgou sua garganta com um único golpe. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, denso. E então ele olhou para mim. Eu ainda respirava. E naquele instante ele soube. Precisava me proteger. A respiração dele era quente, monstruosa. Mas quando se virou para mim, não havia mais ódio nos olhos, só dor e fúria contida. Meu corpo tremia sobre as pedras frias. Estava coberta de sangue, sujeira, marcas. Mas o que o enfureceu de verdade foi o cheiro. O cheiro do que fizeram comigo. Ele rosnou, mas não havia mais ninguém vivo ali para sofrer sua fúria. Transformou-se em homem. O sangue escorria pelo torso nu. Caiu de joelhos ao meu lado. Estendeu a mão, mas hesitou antes de me tocar. O que fizeram com você? Se afastou por um momento e voltou com um manto antigo. Me cobriu com cuidado, escondendo meu corpo vulnerável. Depois me ergueu nos braços como se eu fosse feita de vidro. Me levou até um canto mais seco da caverna. Acendeu uma fogueira e me deitou ali, tentando me manter aquecida. Ele não sabia quem eu era, mas algo dentro dele dizia que precisava cuidar de mim. Saiu da caverna, caçou, colheu frutas, preparou tudo com mãos hábeis. E quando voltou, eu ainda estava ali, fraca, mas viva. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava mais sozinha. Quando ele voltou para perto de mim, ainda desacordada, ficou apenas sentado à frente da fogueira, me observando em silêncio. Só quando teve certeza de que eu não acordaria, se aproximou e afastou uma mecha de cabelo grudada na minha testa com um toque suave. Demorei horas para recuperar a consciência. Era como se meu corpo e minha alma precisassem se convencer de que eu ainda estava viva. E quando finalmente entendi que não havia morrido, despertei com um sobressalto. Meus olhos se abriram, arregalados, cheios de terror. Respirava com dificuldade, o peito subia e descia sobre o cobertor grosso que me cobria. O cheiro de carne assada ainda pairava no ar, misturado ao calor da fogueira e à umidade da caverna. Ele já estava de pé antes que eu dissesse qualquer coisa. Se aproximou devagar, com as mãos erguidas, tentando não parecer uma ameaça. Mas quando notei, me encolhi, puxando o manto para cobrir o corpo e me arrastei até encostar na parede. Está tudo bem. Você está segura agora, disse ele, com uma voz grave que soava como trovão. Eu tremia. Meus lábios estavam rachados, o rosto marcado pela dor e pelo medo. Cada movimento doía, e mesmo assim consegui murmurar: "Por favor, não me machuque." Essas palavras o atingiram como uma lâmina. Ele ficou em silêncio por um instante,
Depois se aproximou um pouco mais, respeitando o espaço que eu tentava proteger. Eu jamais tocaria em você como aqueles porcos fizeram. Nunca. Havia algo diferente na voz dele. Não era luxúria nem malícia. Era raiva. Mas não contra mim. Era por mim. Ainda assim, uma parte de mim lembrava que Thorin também parecia diferente. E mesmo assim, ele me destruiu. Perguntei quem ele era. Ele respondeu: "Me chamo Rael." Demorei a responder, mas finalmente murmurei: "Elira." Ele repetiu meu nome com cuidado. Depois perguntou se eu lembrava dos rostos dos que fizeram aquilo comigo. Congelei. Meu rosto empalideceu. As lágrimas voltaram e só consegui dizer: Não, não foram renegados. Rael se enrijeceu. A tensão em seu corpo era visível. Mas eu não consegui dizer mais nada. Me encolhi contra a parede, tentando desaparecer. O manto escorregou, revelando marcas profundas. Ele desviou o olhar, a mandíbula cerrada, lutando contra o impulso de exigir respostas. Mas ele entendeu. Eu não estava pronta. Então se afastou, pegou um galho com carne assada e o estendeu na minha direção, sem me encarar. Coma alguma coisa. Tem frutas também. Não vou me aproximar. Peguei a comida com mãos trêmulas. Ele se afastou até a entrada da caverna, observando a luz da noite. O frio da noite o envolvia, mas o que dominava era a raiva. Uma fúria crescente. Uma vontade de encontrar quem fez aquilo comigo e arrancar a pele deles. Mas eu havia dito que não eram renegados. Então quem? Ele não perguntou mais. Me deixou comer em silêncio. E quando a noite avançou, voltou à fogueira. Sentou-se numa pedra e disse: "Seja quem for, eu vou encontrar, e eles vão morrer." Não respondi, mas ele ouviu meu choro contido. "Você não está mais sozinha, Elira. Eu vou proteger você agora." E naquele silêncio algo mudou. Como se uma parte do peso que eu carregava tivesse sido dividida com ele. O silêncio entre nós era denso como a neblina que se erguia no fundo da caverna. Eu continuava sentada, envolta no manto que ele me dera, com os olhos fixos nas brasas apagadas. Rael se movia com precisão, recolhendo frutas, apagando a fogueira com terra fria, como se estivesse se preparando para desaparecer do mundo e me levar com ele. Quando terminou, se voltou para mim. "Está na hora. Precisamos partir." Erguei os olhos devagar, ainda desconfiada, exausta até os ossos. "Não vou com você," disse firme. "Eu nem te conheço." Ele deu um passo à frente, os olhos como gelo sob a luz cinzenta do amanhecer. "Se quiser viver, vai precisar ficar comigo." Eu não pedi ajuda, mas precisou. Quis responder, mas algo no jeito como ele me olhava me impediu. Perguntei para onde estava indo. Para Alcateia e a lua de sangue. Não consegui conter uma risada amarga. Aquilo parecia uma piada. Claro, lua de sangue, e depois vamos visitar o reino dos mortos para tomar chá com fantasmas. Ele não sorriu, nem piscou. "Muitos já morreram por muito menos do que essa forma que você fala comigo", disse cortante. "Você tem sorte por eu não ser como eles." Meu coração acelerou, engoli em seco. "Você tá falando sério?" "Muito sério." Pisquei, tentando entender se aquilo era loucura ou verdade, mas o olhar dele não vacilava. "Aquela alcateia não existe mais", murmurei. "É território proibido, fica no centro dos renegados. E mesmo se passássemos por eles, os lobos da lua de sangue se isolaram desde que o Alfa foi condenado pelos anciãos. A alcateia se dissolveu." "Você está errada." "Não, você que tá." Rebati me erguendo com esforço. "Essa alcateia é uma maldição, um cemitério de lobos que esperam por alguém que não vai voltar. Dizem que o antigo Alfa foi preso numa cela de pedra forjada por sangue e magia ancestral. Os próprios anciãos o trancaram, e ninguém mais fala sobre eles." "Porque tem medo", disse Rael com a voz carregada de algo que eu não soube nomear. Mas medo não apaga o que existe. Rael disse que queria me levar para Alcateia e a lua de sangue. Que lá eu estaria segura. Eu quase ri. Aquilo parecia loucura. Ninguém nos aceitaria e os renegados nos matariam antes mesmo de chegar. Mas ele não hesitou.
Disse que podia lidar com todos eles, que ninguém ousaria me tocar se soubessem quem ele era. Olhei para ele, confusa. Suas palavras tinham um peso que eu não compreendia. Perguntei quem ele era. Ele não respondeu, apenas estendeu a mão, esperando que eu aceitasse. Tentei argumentar. Disse que aquela alcateia estava isolada, esperando por um alfa que, segundo as histórias, era um monstro. Ele arqueou a sobrancelha, como se achasse minha visão infantil. É isso que te contaram? Antes que eu pudesse responder, ele se virou, atento a um zumbido grave, vibrando pelas pedras. Ordenou que eu ficasse ali e correu para a entrada da caverna. Corri atrás dele, sem entender, e então vi. Rael estava parado na clareira, rosnando, os olhos fixos no céu. Mas não havia lobos. Era um avião comercial, cortando as nuvens com seu ronco grave. Ele parecia em choque. Nunca tinha visto um avião. Nunca soube que humanos voavam. Você nunca viu um avião antes? Nunca, respondeu, como uma criança diante de um dragão. As peças começaram a se mover na minha mente. Perguntei por que estava naquela caverna. Ele disse que acabava de acordar, de um sono longo, muito longo. Séculos, murmurou. Disse que foi prancado pelos anciãos, considerado uma fera selvagem demais para ser controlada. Que foi emboscado e deixado ali, preso. Eu recuei, tentando entender. Nenhum lobo sobreviveria tanto tempo, a menos que fosse como ele. Há coisas que você ainda não sabe, Elira. Coisas que talvez não esteja pronta para ouvir. Corri até ele exigindo respostas. Diz que precisava entender quem ele era, com quem eu estava andando. Ele parou, ficou em silêncio e então respondeu. Me parece que você já sabe bem quem sou, ao menos parte da minha história. Vou te proteger, mesmo que ainda não confie em mim. Talvez eu ainda não confiasse nele, mas estava viva e algo dentro de mim sussurrava que ele era a razão. Então vamos logo, murmurei, ajustando o manto, antes que outro avião quase te mate de susto. Rael deixou escapar um som rouco, quase um riso. O vento sibilava entre os galhos. A floresta parecia mais pesada a cada passo. Caminhamos em silêncio por horas. Eu havia decidido segui-lo, mas quando os rosnados dos renegados começaram a se aproximar, minha confiança vacilou. Talvez fosse melhor me esconder entre os humanos. Lá, Thorin nunca me encontraria. Perguntei se ele realmente achava seguro ir para uma alcateia amaldiçoada. As histórias sobre o Alfa da Lua de Sangue eram tudo menos confortantes. Diziam que ele era uma besta, um monstro que se alimentava de outros lobos. Hel suspirou. Já tinha sido chamado de monstro antes, mas vindo de mim parecia doer mais. É isso que dizem? Que ele não é um lobo de verdade? Que matou os seus próprios irmãos por poder, murmurei. Ele desviou o olhar, como se revivesse algo antigo, algo que ainda o assombrava. Então, acho melhor nos separarmos aqui. Puxei o manto com um pouco mais de força, com o corpo ainda dolorido. Cada movimento era um lembrete cruel do que haviam feito comigo. Eu queria distância, do mundo, dos renegados, dele, de tudo. Sabia que havia uma cidade humana não muito longe dali, talvez conseguisse chegar viva até lá. Rael me observava em silêncio. Perguntou para onde eu iria. Disse que não importava, desde que fosse longe. Ele deu um passo à frente, afirmando que eu não sobreviveria sozinha. Já não estou viva por um milagre? Algo em sua expressão mudou. Um estremecer sutil. E então, com a voz baixa, disse que se eu o ajudasse, poderia me garantir um lugar na alcateia mais poderosa que já existiu. Um lugar onde ninguém me tocaria. Onde eu teria paz. Que ironia! Paz? Proteção? Depois do que fizeram comigo? Por que faria isso por mim? Porque você me acordou. Fiquei confusa. Ele explicou que foi minha voz que o acordou, que eu o trouxe de volta. Disse a ele que ele parecia um lunático, que tudo o que oferecia eram promessas de um lugar que ele nem sabia se existia ainda. Uma alcateia enterrada no medo, cercada por renegados, liderada por um monstro. Uma lenda. Então, o que você é? Ele se aproximou, os olhos brilhando em vermelho intenso. Um poder ancestral emanava dele, denso, como sangue coagulado. Você não é o Alfa das histórias, é?
Aquele que os anciãos enterraram, mas não conseguiram destruir. Aquele que dormiu sobre maldição até que você me chamasse de volta. Fiquei em silêncio. O coração aos pulos. Medo. E uma centelha de esperança. Perguntei se ele cumpriria sua parte. Se eu o levasse pelos caminhos dos renegados, se arriscasse minha vida mais uma vez. Ele jurou pelo sangue da própria linhagem. Vou fazer com que paguem por cada lágrima que você derramou. Respirei fundo. Estava fraca, mas a proposta me atraía como ferro ao ímã. Justiça, vingança, um fim. Certo, eu te ajudo. Conheço os atalhos. Mas quando tudo terminar, seguimos caminhos opostos. Ele assentiu, mas eu sabia. Por dentro já havia decidido não me deixaria ir. Eu o havia acordado e descobriria o motivo. Me sentei num tronco, tentando descansar. Disse que precisávamos parar um pouco. A terra de ninguém era caótica à noite. Entendido, respondeu. Eu cuido da retaguarda, você lidera. Ri sem humor. Nunca pensei que alguém me deixaria liderar alguma coisa. Não se engane, Rael. Não confio em você. Não acredito em contos de fadas, nem em monstros que viram heróis. Só estou fazendo isso porque não me restou outra opção. E isso me basta. Suspirei. Precisava acreditar que não estava tomando a decisão errada. Ele me observava. Sabia que eu não confiaria facilmente, mas estava disposto a tentar. O silêncio entre nós durou quase 1 hora, até que Rael falou. Precisamos partir. Havia urgência em sua voz, mesmo sobre o tom firme. Assenti. A proposta ainda queimava em minha mente. Vingança, justiça e depois, liberdade. Certo, mas não vou conseguir andar rápido. Vou acompanhar seu ritmo. Também preciso de roupas. Não posso fazer essa viagem assim. Vou dar um jeito nisso. Começamos a caminhar devagar. Meu corpo levava tempo para se curar. Minha loba parecia fraca, lenta. Eu andava alguns passos atrás, observando Rael à frente. Os ombros largos se moviam com precisão. Pisava firme, como se conhecesse cada centímetro da floresta. Quando falou sobre os humanos, o que quis dizer? Perguntou ele. Sabia que teria que explicar muita coisa dos humanos para ele. Que muita coisa mudou. Eles evoluíram rápido, construíram cidades maiores do que você pode imaginar. Inventaram máquinas que voam, que você já viu. Máquinas que falam, que se movem sozinhas. Máquinas que falam? Ri com uma confusão estampada no rosto dele. Sim, e vai além. Eles criaram redes, teias invisíveis que conectam todos, mesmo a quilômetros de distância. É como se o mundo fosse muito grande, mas pequeno ao mesmo tempo. Com pessoas falando daqui, com outras pessoas do outro lado do mundo. E nós achávamos que nosso link mental era bom, hein? Não pude segurar um riso. Rael me ouvia enquanto eu explicava. Mas com tudo isso, a magia foi esquecida, quase extinta. A maioria nem acredita mais que existimos. Finalizei. Os lobos se esconderam. Alguns tentaram se integrar, mas foram massacrados. Hoje vivemos nas sombras, longe das cidades. Alguns, como os da minha antiga alcateia, estudavam entre os humanos. Usavam parte da tecnologia deles. Rael parou, me encarando com os olhos estreitos. Em que ano estamos? 2025. Ele ficou imóvel. O tempo pareceu parar. 700 anos? Murmurou. Dormi por 700 anos. Não havia deboche no meu olhar. Só uma estranha empatia. Eu também sabia o que era perder tempo, mesmo que de outro jeito. Seguimos em silêncio. Rael ia à frente, abrindo caminho com precisão. Mas o que me incomodava era o cheiro. O vento soprou contra mim e fui invadida por um aroma intenso. Sangue fresco, romãs maduras. Meu corpo reagiu. A loba dentro de mim despertou. O coração acelerou. As mãos formigaram. Eu sabia o que aquilo significava, mas me recusei a admitir. Não, sussurrei. Não pode ser. A marca em meu dorso ardia, a pele inflamada pulsava.
Talvez estivesse infeccionada. Talvez fosse melhor assim. Por favor, deusa, não me faça passar por isso de novo. Prefiro ficar sozinha. Prefiro não ter um companheiro do que viver outra rejeição. As lágrimas vieram. Tentei contê-las, mas não consegui. Rael se virou. O vento havia entregado meu estado emocional. Me olhou em silêncio, os olhos vermelhos penetrantes. Está tudo bem? Sim, menti. Só estou cansada. Ele não insistiu, apenas diminuiu o ritmo até que eu alcançasse. Passou a andar ao meu lado, sem palavras, sem perguntas, só presença. E aquilo era o que eu mais precisava. O dia se arrastou. Quando a noite chegou, paramos à beira de um rio estreito. A correnteza quebrava o silêncio como um sussurro constante. Vamos descansar aqui esta noite, disse ele. Amanhã partimos antes do amanhecer. Assenti. Me aproximei da margem, o reflexo da lua tremulosia sobre a água escura. Um conforto estranho me envolveu. Preciso de um banho. Preciso lavar isso de mim. Rael desviou o olhar. Tudo bem, vou montar acampamento ali atrás. Pode ficar tranquila. Nem precisava dizer, respondi com ironia. Você nem parece do tipo que se importa com pudor. Ele sumiu entre as árvores, silencioso como um sussurro. Tirei o manto devagar, a pele marcada ficou exposta à luz da lua e ao vento frio. Entrei na água gelada com um suspiro sofrido. Sentei numa parte rasa, deixando a correnteza levar a sujeira, o sangue seco, os vestígios daquela noite maldita. Esfreguei o corpo com força, como se quisesse arrancar a pele, mas por mais que tentasse, a sensação de ser suja ainda pairava. As lágrimas voltaram, mas eu as ignorei. A possibilidade de vingança me dava forças para seguir. Enquanto eu tentava me recompor, longe de lá, o ar dentro do escritório de Thorin estava pesado. Nem o cheiro amadeirado das paredes de carvalho ou o aroma de terra úmida amenizavam a tensão. A anciã estava diante dele, postura firme, cabelos prateados soltos sobre o manto escuro. Os olhos verdes encaravam o alfa com autoridade. Não tinha medo. Via apenas um menino mimado, cruel por prazer, que cedo ou tarde condenaria todos à desgraça. Thorin, sentado atrás da mesa, sustentava o olhar dela com impaciência. A mandíbula travada denunciava o quanto aquela conversa o irritava. Você cometeu um erro grave, Thorin, disse ela. Não apenas como líder, mas como lobo, como companheiro. Eu fiz o que era meu direito. Ela estava sob minha lei. Não ultrapassei nenhum limite. A deusa da lua não reconhece suas leis podres, e a grandeza que ela colocou sobre os ombros da sua companheira, você a rasgou como se fosse um farrapo qualquer. Thorin se levantou bruscamente, os olhos âmbar queimando de raiva. Eu sou o alfa desta alcateia. Eu sou a lei. E a deusa é a justiça. Você pode reinar sobre esses telhados, mas nunca será maior que o julgamento dela. Ele bateu os punhos sobre a mesa, fazendo os papéis saltarem. Enquanto eu seguia pela floresta ao lado de Rael, sem saber se o que sentia era medo ou esperança, Thorin afundava cada vez mais em sua própria escuridão. A anciã o confrontou. Disse que ele havia rejeitado não só a companheira escolhida pela deusa, mas também a própria honra. Ele gritou, ameaçou, tentou impor sua autoridade, mas Lilian não recuou. Disse que estava partindo, que não assistiria ao fim da alcateia pelas mãos de um lobo cego pelo orgulho. Thorin ficou sozinho, e o silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Ele destruiu o que estava ao seu redor, mas nada apagava a imagem do meu rosto, do meu pedido por piedade. Ele dizia a si mesmo que queria que eu estivesse morta, mas no fundo, sentia. O vínculo ainda pulsava, mesmo que fraco, e isso enlouquecia.
Quando soube que um grupo de renegados havia sido encontrado morto perto da clareira onde me deixaram, algo dentro dele se agitou. Mandou que vasculhassem o local. Queria meu corpo, ou a confirmação de que eu ainda vivia. Mas o que o assustava de verdade era a possibilidade de que eu tivesse sobrevivido. Acordei com o som dos pássaros e o cheiro de terra molhada. Rael já estava de pé, apagando a fogueira. Seguimos viagem. A floresta parecia mais calma do que diziam, mas quando o cheiro de asfalto e fumaça invadiu o ar, soube que estávamos perto de uma cidade humana. Você nunca viu uma, viu? Perguntei. Ele negou com a cabeça, os olhos arregalados diante das construções cinzas, dos carros, das pessoas apressadas. Sentou-se numa pedra, observando tudo como se fosse um enigma. Mostrei a ele um celular em um outdoor. Expliquei como os humanos se comunicavam, como viviam presos a máquinas e horários. Ele parecia fascinado, mas também inquieto. Pretende viver entre eles depois? Ele perguntou. Não sei, respondi, desviando o olhar. Seguimos pela mata. A cidade ficou para trás como um mundo que jamais nos aceitaria de verdade. Rael perguntou se eu gostava das coisas dos humanos. Falei dos programas de TV, das histórias que assistia escondida enquanto limpava os quartos das lobas da elite. Ele não entendeu. Você era uma empregada? Eu sou uma ômega, respondi. Não é isso que ômegas fazem? Ele franziu o senho, confuso. Disse que no tempo dele, ômegas eram respeitadas, que muitas vezes eram companheiras de alfas por serem mais racionais, mais equilibradas. Nunca ouvi falar nisso, murmurei. Sempre nos disseram que fomos feitas para servir. Rael apenas grunhiu. O mundo dos lobos também havia mudado. E talvez sua presença fosse mais necessária do que ele imaginava. A noite caiu, silenciosa. O acampamento improvisado mal afastava o frio, mas trazia alguma sensação de segurança. Rael se sentou diante do fogo, os olhos fixos nas chamas. Eu o observava em silêncio. A vida mudou demais, murmurou. É como se eu tivesse acordado num mundo que não me reconhece mais. Por quê? A terra de ninguém não era assim. As alcateias eram fortes. A magia estava em toda parte. Mas depois que me aprisionaram, os anciãos brigaram por poder. Rasgaram o código. A magia sumiu. A hierarquia desmoronou. E a terra de ninguém virou um lixão. Isso é triste. Não é só triste, é perigoso. Perdemos a conexão com o mundo. Falei sobre os caçadores, sobre histórias de uma família que vivia perto das Montanhas Vermelhas. Até os renegados evitavam aquele território. Na minha época, os humanos não eram tão presentes, disse ele. Agora estão em todos os lugares. Têm armas, controle, voz. Podem se destruir e nos destruir também. Joguei um graveto no fogo, observando as fagulhas subirem. É verdade, eles estão por toda parte. E nós? Aprendemos a nos esconder melhor. Rael me perguntou se eu já quis ir embora da minha alcateia. A resposta não era simples. Eu sonhava com um companheiro, com uma família, mas tudo mudou. Depois do que Thorin fez, depois do que os soldados fizeram, não penso mais nisso. Ou talvez só tenha aprendido a não pensar. Ele me observava em silêncio, e então me perguntou: você tem um dom? Me encolhi. A pergunta queimava por dentro, mas não respondi. Apenas desejei que ele parasse. Me afastei da fogueira, escondi o rosto no manto dele e desejei boa noite. Rael não insistiu. Deitou ao meu lado, perto bastante para me aquecer, longe o suficiente para não me tocar. O vento uivava entre os troncos. A floresta parecia guardar seus próprios segredos. Acordei no meio da madrugada, mas não de verdade. Estava presa num pesadelo. Gemia, chorava, implorava. Sentia como se estivesse sendo rasgada por dentro. Rael me sacudiu. Tentou me acordar, mas eu ardia em febre. O corpo suava, a pele queimava.
E então ele viu a marca, a ferida, inchada, vermelha, coberta por bolhas. A infecção era grave. Ele correu pela floresta como um borrão, recolheu ervas, raízes, seiva, misturou tudo com pressa, criou uma pasta e voltou. Aplicou sobre a ferida. O chiado da reação foi como um grito abafado. Ardia, mas ele me segurou firme. E então, algo aconteceu. Rael absorveu parte da dor. As veias do braço escureceram. O corpo dele reagia como se estivesse puxando a febre para si. Me envolveu nos braços, me embalou como uma criança, e aos poucos o pesadelo cessou. O cheiro dele me acalmava. Rael me segurava como se o mundo dependesse disso, como se eu fosse algo que ele nunca teve, mas que agora não podia mais soltar. E então ele soube. Eu era sua. A palavra companheira se formou em sua mente como uma sentença, a única explicação para tudo. Mas depois de tudo o que vivi, será que eu o aceitaria? Ele não sabia. Só sabia que não queria me perder. Despertei com o som dos pássaros e uma brisa fria no rosto. A dor aguda havia desaparecido. O corpo ainda doía, mas de forma suportável. Estava quente, aconchegante. E então percebi. Estava nos braços de Rael. Os dedos dele descansavam sobre minha costela, as pernas entrelaçadas às minhas, os corpos encaixados como se tivessem sido moldados para isso. O coração acelerou. Observei seu rosto. Dormia profundamente, sem tensão, sem fúria. Era bonito. Me senti exposta, vulnerável. Quis chorar. Ele havia cuidado de mim, me protegido, me abraçado como se eu fosse importante. Por um momento pensei em contar, dizer que também sentia, que o vínculo me chamava desde que o vi, que o cheiro dele me fazia perder o ar. Mas então, Thorin. A lembrança veio como uma lâmina, a dor, os gritos, o sangue. Me afastei num impulso, empurrei o peito de Rael. Me desvencilhei dos braços dele e caí sentada no chão, ofegante. Eli? A voz dele veio baixa, rouca, mas alerta. Ele se ergueu, os olhos escuros varrendo o entorno até pousarem em mim. Franziu o senho ao me ver pálida, assustada. Fiquei em silêncio, tentando entender o que fazer com tudo o que sentia. Rael acordou confuso, tentou explicar. Você teve febre a noite inteira. Usei ervas para baixar a temperatura. Funcionou, aparentemente. Fiquei em silêncio, encarando a ferida coberta pela pasta esverdeada. Ele se desculpou por ter me abraçado. Disse que só queria me aquecer, que eu tremia demais. Você não pode simplesmente me abraçar enquanto eu durmo, respondi seca. Ele se calou, o acampamento foi desmontado em silêncio. Caminhamos pela floresta, ele alguns passos atrás, respeitando meu espaço. O silêncio entre nós era pesado, cheio de palavras não ditas. Até que, de repente, eu falei. Obrigada pelas ervas. Foi baixo, quase inaudível, mas ele ouviu. De nada, respondeu ele com um sorriso leve. Ele sabia que não foram só as ervas, sabia que havia algo mais, mas não disse nada. Seguimos em frente. Rael não era Thorin, mas meu corpo não sabia disso. Minha loba também não. Por isso me protegia, por isso endurecia o olhar, por isso mantinha a distância. Mas mesmo com todos os muros que eu construía, sabia que sem ele talvez tivesse morrido naquela noite. E isso significava algo. Talvez não confiança, mas respeito. Tropecei numa raiz e quase caí. Rael não correu até mim. Se conteve. Me via me endireitar sozinha, com o orgulho ferido e o nariz erguido. E isso fez sorrir. Está com dor? Não tanto quanto ontem. Isso é bom. Não me trate como uma criança doente, Rael. Nunca faria isso. Só estou cuidando de você como você cuidaria de mim se fosse o contrário. Não respondi, mas também não retruquei.
E isso, para ele, já era um avanço. Enquanto eu caminhava pela floresta tentando entender o que sentia, Thorin recebia notícias que o deixariam enfuriado. Soldados voltaram da terra de ninguém. Encontraram corpos de renegados. Mas não o meu, nem sinal de sangue novo. Alguém havia me ajudado. Thorin trincou o maxilar. A ideia de que eu estava viva o incomodava mais do que deveria. Maelis, ouvindo pela fresta da porta, sentiu o sangue ferver. Viva! Eu ainda respirava? Thorin mandou chamá-la. Maelis, vamos antecipar nosso casamento, disse assinando o pergaminho da união. Em 3 dias você será a minha fêmea marcada. Maelis congelou, mas aceitou. Era tudo o que sempre quis. O título, o respeito, o lugar ao lado do Alfa. Quero que todos vejam que aquela Ômega nunca foi nada. Maelis assentiu, mas por dentro sabia que ele ainda pensava em mim, que o vínculo não havia se apagado. E isso a envenenava. Ao sair, esbarrou em Vessa. A menina caiu. Maelis sorriu com crueldade. Espero que os renegados tenham devorado sua amiguinha. Quando eu for marcada, ninguém mais vai ousar falar o nome de Elira. Vessa correu, chorou, mas não se deixou quebrar. Naquela noite, no quarto das Ômegas, ela fez um plano. Eu vou atrás da Eli. Eu sei que ela tá viva. Eu sinto. Teyla e Arya tentaram dissuadi-la. A terra de ninguém era perigosa, mas Vessa estava decidida. Eu prefiro morrer tentando encontrar minha irmã do que viver aqui vendo essa mentira acontecer. Teyla lhe deu uma capa escura. A Arya a abraçou. E assim, 3 Ômegas bolaram um plano. No dia do casamento, Vessa fugiria em busca de Elira. O céu estava limpo naquela manhã, mas ninguém parecia notar. A alcateia inteira estava inquieta, como se uma nuvem invisível pairasse sobre os telhados e os corações. Até os animais da floresta se mantinham afastados. Era como se a natureza soubesse que o que aconteceria naquele dia mudaria tudo. Os lobos preparavam a clareira central para a cerimônia. Flores secas, tecidos bordados, tochas acesas. Mas o ar estava pesado, denso, carregado de algo que ninguém ousava nomear. As Ômegas estavam relegadas ao fundo, servindo os convidados. Vessa não estava entre elas. Maelis se arrumava em seu quarto, cercada por lobas mais velhas. Vestido branco, mangas rendadas, flores vermelhas na trança. Ela se olhou no espelho e sorriu. Ele vai se ajoelhar quando me vir, disse, com os olhos brilhando de ambição. Hoje eu assumo meu lugar nesta alcateia. Na clareira, os convidados murmuravam. Todos sabiam o que aquela cerimônia representava. Uma afronta. O Alfa havia rejeitado sua companheira verdadeira e agora se unia à loba que tomara o lugar dela. A ausência da anciã era a confirmação final de que algo estava errado. Ela estava ali, sim, sentada à margem, mas se recusara a abençoar a união. O ritual seria conduzido por Alael, um guerreiro leal, mas não um espiritualista. Um sinal claro de desrespeito à tradição, à própria deusa. Quando Maelis surgiu, o silêncio caiu. Ela caminhava com passos firmes, buscando aprovação, mas encontrou apenas olhares de medo, de raiva e pena. Thorin a aguardava no centro do círculo. Roupas cerimoniais pretas, expressão fria, imóvel, como uma estátua feita à imagem da crueldade. Chegou a hora, anunciou Alael. A cerimônia começou. Alael recitou as palavras, invocou os espíritos da terra e da lua, pediu proteção para a nova união. Mas sua voz tremia. Thorin segurou as mãos de Maelis sem emoção. Que o laço sagrado se forme, que a marca do Alfa cele a união, que a deusa da lua testemunhe o juramento. Alfa, marque sua companheira. Maelis expôs o ombro nu. Estou pronta, meu Alfa. Sem dizer palavra,
Thorin cravou os dentes no ombro dela. Ela arquejou, sorriu, triunfante. Mas então, o céu escureceu. O vento soprou com força, apagando as tochas. Um trovão sacudiu a terra. Um raio caiu entre eles. A terra rachou. O impacto os lançou para lados opostos. O silêncio foi absoluto. Uma flor negra floresceu da fenda. Alaer se aproximou, horrorizado. A deusa rejeitou a união. Os murmúrios explodiram. A cerimônia havia sido recusada. A deusa não abençoou a nova luna. A anciã se ergueu. Seu cajado bateu no chão. Que todos ouçam. Esta união é amaldiçoada. A escolha do Alfa não foi aprovada pela deusa. Ele foi avisado. Maëlys se levantou, furiosa. Calha a boca, velha ridícula. Eu sou a Luna agora. Você nunca será minha Luna. Nem desta alcateia. Você selou sua ruína ao tomar o lugar da verdadeira escolhida. O ritual foi feito, mas a deusa não o aceitou. E isso é tudo o que importa. Maëlys buscou apoio, mas até suas amigas baixaram a cabeça. Eu estou partindo, anunciou Lilian. Sugiro que todos façam o mesmo. Ser um lobo solitário é menos cruel do que sofrer a fúria da deusa. Ela se afastou, firme. Maëlys gritava, mas ninguém a ouvia. Enquanto todos estavam distraídos, uma pequena sombra se moveu entre as árvores. Vessa. Ela correu pela trilha estreita, tentando alcançar a anciã antes que desaparecesse na mata. Senhora Lilian, espere! A anciã parou. Vessa? Quero ir com você. Por favor, me leve. Você sabe o que está pedindo? Eu não quero mais ficar aqui. Eles mataram a Elira. Me fizeram ficar longe dela. Sempre soube que a deusa nunca compactuaria com aquilo. O que aconteceu hoje foi só a prova. Lilian a observou. Havia cansaço em seu olhar, mas também esperança. O caminho será difícil e não posso protegê-la o tempo todo. Eu entendo, e mesmo assim, eu quero ir. Então venha, porque o destino ainda não terminou de escrever a história de Elira. Ela está viva? Sim, a deusa me mostrou, e nós vamos encontrá-la. Nos limites da floresta, duas figuras seguiam rumo ao desconhecido, e o vento, que antes estivera em silêncio, voltou a soprar, sussurrando um nome entre as folhas. Elira.